Olá, eu sou a Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Lutar contra a militarização das escolas e o assédio em sala de aula e estimular os jovens de 16 e 17 anos a votar. Essas são as principais bandeiras da Roberta Pontes, nova presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Ela foi eleita no dia 19 de abril e é ela que eu recebo aqui hoje no BDF Entrevista para essa conversa que a gente vai falar de vários assuntos ligados à Sim, educação. Só para continuar fazendo uma breve apresentação da Roberta, ela tem 22 anos, pernambucana, foi isso. sempre aluna de escola pública Sempre. e agora faz curso técnico de Desenvolvimento de sistemas. isso aí, bora lá então. São poucas semanas, né, desde que você assumiu o cargo como presidenta da UBS. O que você já fez nesse meio tempo? Bom, a gente já fez muita coisa. Nas 2 primeiras semanas a gente tocou inicialmente a nossa campanha do Se Liga 16, que é uma campanha histórica da UBS de chamar a juventude para tirar o título de eleitor e convocar a nossa turma para eles entenderem que, enquanto jovens, a gente tem sim o direito de votar e de participar efetivamente do que toma os rumos do nosso país. Mas aí, durante esse período, algumas coisas nos surpreenderam, né? A gente também começou a tocar algumas organizações contra a militarização das escolas em alguns estados que está acontecendo essa mobilização. Agora, essa semana, por exemplo, a gente estava no Congresso Nacional, pois esse projeto ele voltou a tramitar dentro da Câmara dos Deputados, o que é um verdadeiro absurdo. A gente fez uma mobilização com os estudantes e foi de forma muito repentina, mas ainda está nas comissões e estamos tentando aí barrar esse projeto para que ele não passe, né, e não consiga chegar e ser aprovado de forma geral na Câmara dos Deputados. Para além disso, muita passagem em sala para apresentar a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, porque a sala de aula é a nossa principal trincheira de luta. E esse primeiro momento de gestão tem sido muito legal, estar próximo dos estudantes e organizando a nossa base para as lutas que vêm no futuro. Queria falar um pouquinho dessa questão da militarização, né, das escolas, que o governo Lula ele barrou esse projeto, né, não Isso. continuou um projeto que era do Bolsonaro, mas deu autonomia para que estados e municípios possam optar por esse modelo. E a gente sabe que até em locais governados pela esquerda está acontecendo militarização das escolas, né? Aqui no Brasil, de fato, a gente já ouviu vários especialistas em educação e todos eles, né, condenam essa prática, dizem que é muito nociva para a educação. Mas eu queria ouvir de alguém do lado dos estudantes, Sim. né? O que essa militarização impõe para a vida dos alunos, das alunas? Pois é, esse projeto ele veio ali na cena do governo Bolsonaro, ele tinha com o intuito de tirar uma verba do governo federal, do Ministério da Educação, para que os governos estaduais conseguissem implementar as escolas cívico-militares. Com a chegada do governo Lula, esse projeto, né, ele foi revogado e os estados que quisessem organizar essa implementação o fizeram. Mas hoje o que a gente tem visto é que os estados majoritariamente, né, governados pela extrema-direita, como é o caso aqui em São Paulo, Minas Gerais, o próprio Distrito Federal, têm implementado esse projeto. Enquanto estudantes, uma das principais coisas que a gente mais vivencia no dia a dia é essa questão do autoritarismo, da opressão e da violência que está cercada com a presença de militares dentro da sala de aula. Recentemente, no Distrito Federal, os estudantes que não estavam com o fardamento correto, né, de acordo com os militares, foram obrigados a fazer flexão. Esse não é o tipo de educação que a gente acredita. Educação é um lugar, e a nossa escola precisa ser um lugar de fortalecimento, né, da nossa juventude, de fortalecimento da consciência crítica. E o que a gente tem com as escolas cívico-militares não é isso que acontece, é o oposto. Em São Paulo, no início do ano, a gente viu que o general ele escreveu errado na lousa de escrever. Então, tem também essa defesa de que a escola precisa ter profissionais formados para dar aula aos nossos estudantes. Então, assim, a gente entende essa questão das escolas cívico-militares como um projeto de Brasil em disputa. Não à toa, de forma majoritária, são nas periferias do Brasil que esse programa está sendo implementado, né? Tem um objetivo, que é literalmente acabar ali com a ideia do estudante dentro da sala de aula, com o senso crítico que a gente tanto defende, com essa escola mais cultural, mais científica. Então, de um lado, eles defendem o autoritarismo, a opressão e a violência, do outro, a gente quer construir uma nova escola brasileira, porque o que a gente tem hoje não é o que a gente gostaria de estar vivendo dentro da sala de aula. A escola tem que ser um lugar de fortalecimento da nossa democracia, de emancipar o nosso povo e de ajudar a construir e desenvolver o Brasil, e não o contrário, jogar a nossa juventude numa massa
de manobra, jogar nossa juventude na escala 6x1, porque esse projeto é o que acontece hoje com a nossa juventude, não à toa. A gente tem aí uma grande parcela da nossa juventude hoje, por exemplo, trabalhando, né, em aplicativos porque precisaram evadir da sala de aula. E muito do que a gente tem vivenciado com essa questão das cívico-militares tem um pouco disso. O que eles vendem é que a escola ela vai ser mais estruturada. Então, para alguns pais, isso até que pega. Então, vou colocar meu filho nessa escola porque é uma escola que vai receber mais verba. Mas quando a gente olha na prática, essa escola ela não recebe o orçamento, por exemplo, que uma escola militar recebe. Ela recebe até menos. A nossa galera aqui da UPES, né, que constrói a nossa luta estudantil aqui secundarista no estado de São Paulo, estava relatando pra gente que tem estudante desde o início do ano de escola cívico-militar que nem farda recebeu. Então tem essa grande ilusão de que é uma escola que vai ser construída, que vai ter mais orçamento, que vai ter mais estrutura, mas no final é só um projeto para acabar com os sonhos e com a vida da nossa juventude. Mas existe de fato uma questão, um problema de segurança e um problema de disciplina. Muitos professores nem conseguem dar aula, tamanha a bagunça dentro da sala de aula, e por isso muitos professores, muitos pais, até alunos, acabam sendo favoráveis a esse modelo cívico-militar. Quais propostas a UBS tem para lidar com essas questões sem passar por essa medida autoritária, militarizada? Então, a gente acredita, né, primeiramente, que a gente deve construir uma nova escola. O modelo que a gente tem hoje, ele ainda é muito quadrado, ele ainda reforça muitos padrões. É muito importante que a gente consiga, por exemplo, ampliar os psicólogos dentro da escola para ter um preparo para receber os estudantes, ter uma formação para os professores, ter uma escola que tenha mais cultura, uma escola que tenha esporte, que seja mais científica, mais tecnológica. O projeto, né, dessa nova escola brasileira, ele precisa estar em pauta para a gente conseguir fazer com que a escola seja esse espaço de construção de paz, porque se a gente constrói uma escola que reforça a paz, reforça a união, reforça essas construções, essas políticas de combate à violência dentro do espaço da escola, a gente também vai estar construindo um Brasil mais seguro. Isso é um pouco do que a gente defende quando a gente vai falar, por exemplo, do movimento Red Pill dentro das escolas, dessa violência e ódio contra as meninas, porque a gente acredita que a construção dessa escola mais segura para nós é a construção de uma escola, né, que vai estar ajudando o Brasil a ser um país mais seguro. Então, assim, nunca, né, e a gente sempre defende muito isso, a ideia do policial dentro da escola não deve ser a ideia de que por causa que ter policial ele vai estar resolvendo a situação da violência. Isso é muito pelo contrário. Se a gente for olhar o que acontece hoje com a polícia militar em diversos estados do Brasil, eles não são a representação de paz, muito pelo contrário. Eles são representação de ataque, de ódio e de violência, sobretudo para a juventude negra, periférica, que estão aí vivenciando, né, e sobretudo quando isso recai sobre os nossos corpos. Então a gente entende que é a construção de um novo currículo que consiga debater essa questão da violência, que consiga formar e preparar os nossos professores e também ajudar esse senso crítico dos estudantes de entenderem que a escola é um lugar de união, de fortalecimento, de equipe, de estar de forma coletiva e não de repressão, de opressão e de violência. Você falou da questão do discurso Red Pill, né, da misoginia. A gente já fez alguns BDFs entrevistas sobre esse tema, e o que todos os especialistas falam é que um dos aspectos mais preocupantes desses novos movimentos é o quão rápido e quão eficientes eles são em chegar em meninos muito novos, às vezes que nem entraram na adolescência ainda. E eu queria saber de você como que isso está chegando nas escolas, isso está fazendo parte do cotidiano escolar e como combater, né, essa misoginia que acaba seduzindo tanto os garotos. Sim, pois é, hoje a gente tem, por exemplo, uma disputa digital acontecendo. Você pega um TikTok da vida, 30 segundos, o menino tá aprendendo que ele tem que odiar as mulheres, que a menina, se ela disser não, ele tem que agir de forma agressiva e com violência. Infelizmente, o espaço da escola ele não está preparado para bater de frente com essas políticas. Inclusive, a gente defende, né, por exemplo, que o projeto Maria da Penha nas escolas, que é uma lei, que ele seja efetivado, para que a escola ela consiga ter uma política de combate à violência e ao ódio dentro do nosso currículo, para que os estudantes e os meninos eles sejam formados a entender que eles podem sim chorar, que menina e meninos eles podem sim estar vivendo no mesmo lugar e não nesse espaço de diferença que os movimentos, né, contra a vida das meninas e mulheres apresentam
desde a infância desses meninos. E é muito nocivo, né? Porque eles aprendem desde muito cedo e isso só reflete em homens, né, adultos que estão ali crescendo, entendendo que eles podem sim odiar as mulheres, que as mulheres precisam estar no espaço de subserviência. Então, construir políticas, né, que estejam dentro da escola, formando esses meninos e combatendo esse tipo de violência e esse tipo de conceito, pensamento, que é também uma disputa ideológica, é muito importante para o futuro das nossas escolas. E tem aparecido isso no cotidiano das escolas? Muito, a gente tem visto casos de muito assédio nas escolas, inclusive a UB está organizando, a partir da segunda-feira, uma campanha contra o assédio nas escolas. Nós iremos fazer no dia 19 de maio, um Dia Nacional contra o Assédio nas Assédio escolas. sexual mesmo, você está Isso, falando? não, de todo tipo de Tá. assédio, de assédio. Claro que o que a gente recebe em muitas das vezes é o assédio sexual, mas a gente sabe que tem outros tipos de assédio que estão também dentro da escola. O assédio moral, propriamente dito. Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa grande campanha aí nos próximos dias para combater e fazer esse diálogo com as gestões escolares, com os professores e com os próprios estudantes da construção dessa escola mais segura, dessa escola mais coletiva e que a gente consiga, de fato, combater, né, e prevenir esses tipos de violência que cerca a gente desde a sala de aula. Tem menina morrendo dentro da sala de aula por dizer não. E isso aqui é uma coisa que é um soco no estômago da gente que está todos os dias lutando por uma educação pública que consiga formar os nossos estudantes e não fazer com que a gente se violente dentro da sala de aula. Uhum. E eu queria falar também dessa campanha, né, que você já citou rapidamente, que é para estimular os jovens, né, de 16, 17 anos a tirarem o título de eleitor, a votarem. Vocês fizeram um funk muito legal, gente. Eu até vou recomendar aqui que o pessoal entre nas redes sociais da UBS para ouvir o funk do... Como é que é mesmo? Entra aí. Se liga, eu posso mandar uma cantada. Se liga 16, esse título é nosso. Se joga no passinho e garante seu voto. Aí repete de novo. Aí a outra segunda parte é: a defesa do Brasil começa na escola. Se liga 16, vai tirar o título agora. Brincando com a coisa da Brincando Copa, com a coisa né? da Muito legal. Copa, pra, enfim, depois a gente vai construir outras partes dessa campanha junto com esse momento da Copa, mas foi muito legal. A gente tem pensado em formas de como se comunicar com a nossa juventude, né? E a parte da cultura, isso é o que fortalece, inclusive, a parte da cultura, porque a gente viu, a gente nem esperava que a campanha fosse tomar tanta proporção. A gente perdeu as contas de quantos conteúdos, de quantas passagens em sala e tiragens em títulos que a galera conseguiu organizar no Brasil inteiro, a partir dessa dancinha, do funk, enfim, que foi muito, muito legal e fortaleceu demais a nossa campanha para conscientizar a juventude para votar. Essa é uma campanha que a UBS faz todo ano Todo eleitoral. exato, é histórica. Foi a UBS, inclusive, há muito tempo atrás, que conquistou o voto aos 16, né? Então, a partir dessa vitória histórica, todo ano eleitoral, a gente mobiliza a nossa juventude para tirar o título de eleitor e fazer essa conscientização de que, enquanto jovens, nós temos direito de poder decidir os rumos do nosso país. Legal. Mas você percebe que existe hoje uma apatia da juventude em relação à política ou está meio igual aos anos anteriores? Eu acho que assim, a nossa juventude ela tem sido disputada, né? Hoje a gente tem, por exemplo, essa disputa ideológica que acontece dentro das nossas escolas. Então, uma parcela da nossa juventude continua reativa, combativa e rebelde, que são os milhares de estudantes secundaristas que, por exemplo, estiveram na cena do 46º Congresso da UBS, que organizaram essa campanha do Se Liga 16 agora, mas tem uma parcela da nossa juventude que está, sim, sendo disputada por esses conteúdos misóginos, de violência dentro da internet, e que, embora eles acreditem que eles não gostam de política, de uma certa forma eles estão sendo influenciados sem eles até mesmo saber. Inclusive, a gente tem feito uma crítica grave, né? A gente sabe que hoje quem controla os principais meios de comunicação são as big techs, que são bilionários que organizam as redes justamente para o algoritmo ele servir a isso, a violência, ao ódio, incentivar uma parcela da sociedade a acreditar nesses discursos. E a nossa juventude, infelizmente, acaba indo, uma parcela, né? Acaba indo dentro dessas ideias e desses conceitos. Porque quem controla e detém os meios de comunicação e das redes sociais controla, de uma certa forma, o pensamento da juventude. Tem uma formação crítica, de uma certa forma, acontecendo, né, ali dentro do ambiente digital,
A gente comentou sobre essa questão das políticas da escola, mas é muito importante também que a gente consiga ter uma formação midiática dentro das escolas, para Nossa, os demais. estudantes conseguirem saber combater fake news, saber combater esse conteúdo, né, que tenta fazer aí um movimento de controlar a mente de todos os jovens. Mas eu acredito que a nossa juventude é a esperança do nosso Brasil. E a gente, enquanto União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, faz com que a nossa principal trincheira de luta seja a sala de aula e também para fazer essa disputa do imaginário da nossa juventude, porque no mundo que hoje se concentra em ódios, em guerras, nós não podemos ser a galera que vai acreditar que é mais fácil o mundo acabar do que acabar com o capitalismo, por exemplo. A gente é a galera que acredita que a gente pode sim acabar com o capitalismo, que hoje é o nosso principal inimigo, que é o que coloca a nossa juventude para trabalhar no mercado de obra barata, com os aplicativos que a galera não tem direito, que a galera não consegue ter um tempo, com a própria escala 6x1, né? Então, assim, tem muitas coisas que assombram as nossas juventudes hoje, que trazem e causam essas apatias, mas nós seguimos do lado de cá, sendo esses e essas que organizam e fazem esse chamamento para a nossa juventude se organizar e entender que o inimigo, né, não está dentro da escola. O inimigo é muito mais do que isso. É um sistema que está se organizando e se organiza para distribuir o ódio, a violência, né, e as opressões que são nos impostas, sobretudo quando a gente vem da periferia, sobretudo quando nós somos jovens negros. Eu venho de um bairro, inclusive, que se chama Ibura, lá da periferia do Recife, e a gente cresce com a ideia que ou a gente vai engravidar na adolescência, ou a gente vai entrar no mundo das drogas, e isso é o que está posto para muitos de nós, por isso que tanta apatia, mas a gente acredita que um novo mundo é possível, que esse novo mundo ele começa na construção de uma nova escola que consiga organizar, né, esses saberes dos estudantes. É muito importante que a gente tenha uma nova escola que consiga organizar os saberes dos estudantes, formar os estudantes criticamente, para eles entenderem qual que é esse inimigo comum que faz com que a gente ache que o mundo não tem solução. Legal. Você comentou essa questão do trabalho, né, dos aplicativos, e a gente vê muito hoje jovens, né, da geração Z, da geração Alfa, rechaçando completamente a CLT, falando que não quer trabalhar como CLT, e fazem aqueles vídeos engraçadinhos no TikTok, fugindo de CLT e tal. É também uma questão em disputa aí, né? Essa mentalidade, eu vou ser empreendedor de mim mesmo, Sim, que é uma mentira, não vai. a gente sabe. É uma ilusão. Pois é uma ilusão. E ninguém quer trabalhar na escala 6x1, por exemplo, né? Que hoje é o que está posto para grande parte da juventude que trabalha como CLT. Aí o jovem cai nessa ideia de que ele vai rodar Uber, que ele vai rodar iFood, que ele vai fazer o próprio tempo dele. E o que ele vivencia é que ele às vezes tem que trabalhar até mais do que o que se trabalha numa escala 6x1 para poder garantir o básico, né? Para a sobrevivência dele. Também tem muito essa questão de sobrevivência. A gente critica muito essa questão da escala 6x1 e a gente entende que ela é também uma pauta dos estudantes secundaristas brasileiros, que hoje precisam escolher entre estar na escola ou estar trabalhando. E é muito difícil que a nossa juventude consiga viver nessa dualidade, porque a gente precisa ter tempo para viver com qualidade, estudar com qualidade e ter uma vida tranquila, sem ter que se matar de trabalhar e de estudar, né? Nem todo mundo tem as 15 horas, 24 horas por dia, e é muito importante que a gente consiga aí nos próximos dias, inclusive isso foi pauta também no 46º Congresso da UBS, da nossa luta pelo fim da escala 6x1, para que os estudantes secundaristas consigam ter mais tempo de qualidade com o pai, ter mais tempo de qualidade de poder estudar com calma e ter mais tempo para poder viver com dignidade. Isso aí. Queria entrar agora num tema um pouquinho espinhoso. Acho que tem parte da sociedade uma visão de que as organizações estudantis tiveram uma importância muito grande em alguns momentos, mas que agora o UNE e o UB se transformaram em meras fábricas de carteirinha. Queria que você comentasse um pouquinho isso, se puder trazer algumas lutas recentes em que a UB se uniu, foi protagonista. Sim. Não, primeiro que eu acho que é importante a gente fazer, e a gente precisa estudar um pouco, né, a história das entidades estudantis que sempre estiveram na linha de frente, na vanguarda da defesa do Brasil. Começa ali a gente lutando, por exemplo, eu vou trazer aqui essa linha para que as pessoas entendam que nós não somos vagabundos, embora muitos acreditem que sim. Começou ali na nossa luta na defesa, né, contra a ditadura militar, nesse momento tremendo e horrível que o nosso Brasil viveu. A gente supera esse momento com muita luta dos estudantes, onde muitos
muitas vidas foram ceifadas. No momento de redemocratização do Brasil, a gente conquista a lei do Grêmio Livre, que é o que garante hoje com que as entidades estudantis consigam se organizar e organizar os grêmios estudantis dentro das escolas. A gente conquista o voto aos 16 anos, que é o que garante que as juventudes consigam votar e decidir também nos rumos do Brasil. A gente organiza diversas mobilizações de um tempo para cá, como ali em 2016 com as ocupações das escolas, defendendo uma educação, uma nova reforma do ensino médio, não o que era proposto ali na cena pelo governo de Michel Temer. A gente organiza as mobilizações em 2019, que a gente chama de Tsunamis da Educação, que foi o que bateu de frente com o governo Bolsonaro, que estava ali cortando da nossa educação, sucateando a nossa educação, constrói uma campanha em defesa da vida, da vacina, né? Nesse momento que nosso país viveu na pandemia, que milhares de brasileiros morreram, foram 700 mil vidas ceifadas por um bolsonarismo, né? Por um Bolsonaro que negacionou vacinas. Só de pensar nisso, foram as entidades que mesmo na pandemia estiveram nas ruas, nas redes, organizando a juventude para que a gente conseguisse fazer essa defesa da saúde, da vida dos brasileiros. Passado esse momento, né, quando a gente supera aí essa parte da pandemia, a gente começa a ver uma onda crescente de evasão escolar, fruto desse sucateamento que as nossas escolas viveram no governo Bolsonaro. E aí é quando a gente constrói a nossa luta, né, contra o novo ensino médio, que foi implementado no governo Bolsonaro, onde os estudantes estavam aprendendo a fazer aula de bolo de pote, o que era um verdadeiro absurdo, porque a escola não tem que ser esse espaço. A gente constrói com muita luta a política nacional, né, do novo ensino médio, que garante ali as horas básicas para a educação, que acaba com os itinerários formativos, ou seja, acabando com as aulas de bolo de pote e as demais aulas que criaram aí de loucuras da cabeça de algumas secretarias de educação no Brasil inteiro, e a partir disso, lutando contra essa evasão escolar, faz a luta pelo pé de meia, que hoje é uma das principais políticas de combate à evasão escolar que os jovens vivenciaram no último período. E mais recente do que isso, né, inclusive a gente faz a luta pela ampliação desse pé de meia. No início do ano, a gente conquistou a rúbrica específica para que os institutos federais tivessem direito, né, em um orçamento à alimentação, porque eles não tinham antes. Então, através das nossas entidades, da UBS, da UNE, da NPG, nós conquistamos muitas coisas que são muito importantes para a realidade das nossas escolas, das nossas universidades e dos estudantes no Brasil inteiro. Então, é muito importante que a gente entenda que nada, e isso a gente fala todos os dias com os estudantes, nada que a gente conquistou veio de graça. Tudo foi fruto de muita luta. E se hoje tem estudante organizado no Brasil inteiro, é para que a nossa escola ela consiga permanecer viva, de pé, atuante, formando os brasileiros e brasileiras que vão no futuro reger e construir a nossa nação. Então, as entidades estudantis elas têm um papel fundamental nessa defesa do nosso Brasil, que a gente é a galera que defende que o Brasil ele seja de fato dos brasileiros, que seja cada vez mais um país forte, soberano e democrático, e isso perpassa pelas mãos dos estudantes. Eu ia esquecendo, mas eu não posso deixar de comentar que em 2022 a gente ajudou a organizar a campanha de Se Liga 16, onde a gente tirou mais de 2 milhões de títulos de eleitores. Isso foi fundamental para derrotar o Bolsonaro. Então não tem como a gente falar de Brasil sem falar da luta dos estudantes e da importância que nós temos para a defesa do nosso país e para a construção do mesmo. E a UBS também está vinculada, está participando dessa luta contra a escala 6x1. Sim, estamos sim. A gente esteve, inclusive, nas mobilizações, organizamos os plebiscitos, inclusive dentro das escolas, né, quando passou aquele momento do plebiscito, mas continuamos dialogando para conseguir fazer com que os estudantes secundaristas entendam que essa luta também é uma luta de quem está dentro da escola hoje, tendo que se dividir entre estudar e trabalhar. Uhum. Eu vi que nesse congresso da UBS, em que você foi eleita presidenta, teve uma mesa sobre crise climática e os impactos na educação. E, inclusive, a sua trajetória começou um pouco ligada a essa questão. Então, eu queria que você contasse essa história e explicasse para a gente. Parecem duas coisas muito separadas, né? Mas como que a crise climática também impacta a vida dos estudantes e o próprio processo de aprendizado? Sim. Primeiro eu vou começar contando essa história que você menciona.
No primeiro ano do ensino médio, o primeiro ano ele ficava numa sala de aula que era muito quente, dava meio-dia, ninguém conseguia, era Em integral. Pernambuco, Em né? Vamos Pernambuco. lembrar desse detalhe. Era muito quente, as paredes eram de PVC, o teto de brasilite, era muito calor. E os ventiladores, eles não davam conta o suficiente de conseguir fazer essa climatização dentro da sala de aula. Então a gente, naqueles primórdios, eu ainda nem sabia o que era a UBS, o que era a entidade estudantil. A gente organizou os estudantes da sala e dos primeiros anos para fazer um ato na escola. Era a época do carnaval e tem um frevo em Pernambuco que fala assim, ai que calor, ai que calor, não sei se você conhece. Mas aí a gente fez uma adaptação dessa música e fez um protesto na escola para conseguir garantir ar-condicionados nas salas dos primeiros anos. Demorou o ensino médio inteiro, a gente só conseguiu de fato carimbar essa vitória no final do ano de ensino médio, que foi quando os ar-condicionados chegarem. Mas iniciou aí e fazem isso há algum tempo e hoje ainda permanece nas escolas do Brasil essa questão com a climatização. Com o agravamento da crise climática, embora muitos acreditem que a gente não está vivenciando, mas é claro, e os próprios casos que a gente vivencia com os estudantes dentro da escola, torna claro como é que é a nossa realidade para isso. Então, tem estudante que está morrendo de calor dentro da sala de aula, tem estudante que quando chove não consegue chegar até a escola, ou chove, está dentro da escola e chove dentro da escola porque não tem estrutura por conta disso, a escola acaba inundando também, tem muito também disso. E foi dentro do espaço do Congresso, inclusive em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que a gente lançou e vai fazer aí nos próximos meses uma caravana de adaptação climática às escolas de todo o Brasil. Então a ideia é que a gente rode aí nos próximos meses as 5 regiões do Brasil para debater quais são as questões climáticas, o que está surgindo em cada região, as principais problemáticas e como que a nossa escola consegue se preparar para isso. Tem muitas escolas que sofrem diretamente, mas quando a gente vê, por exemplo, uma semana atrás, Recife se acabou em água, continua chovendo muito, e as entidades se organizaram para organizar uma campanha de doação, né, às famílias que, infelizmente, foram afetadas. E a escola se transformou nesse espaço de recebimento dessas doações e também nesses polos de acolhimento, de segurança para essas famílias. E aí a gente percebe qual que é o papel da escola, né? Porque a gente tem escola em cada bairro do Brasil. Se ela não está a serviço da comunidade, para que ela serve se não para isso? Para estar a serviço da construção de territórios mais seguros, de territórios mais desenvolvidos. Então, todo o debate que a gente tem feito sobre essa questão climática e a nossa educação e as nossas escolas é para que a gente consiga utilizar o espaço da escola como ferramenta para receber, para ser adaptado a isso que a gente tem vivenciado e vai passar a vivenciar ao longo dos anos com o agravamento da crise climática e fortalecendo esse espaço da escola como essa ferramenta de fortalecer as nossas comunidades, os nossos territórios e ser esse espaço, né, da gente conseguir se organizar e fazer todo esse debate. Então, vai ser, né, nos próximos meses aí, vamos rodar o Brasil inteiro fazendo esse diálogo, essa discussão sobre a adaptação climática das escolas em todo o Brasil. Mas precisa de orçamento para isso. Completamente. Precisa de orçamento, inclusive aqui fazer um pedido para quem se sentir na obrigação e no direito de querer contribuir com a nossa caravana. Nós vamos precisar muito de ajuda, vamos rodar todas as regiões do Brasil. A gente está contando com a parceria do Ministério do Meio Ambiente, então o governo federal está com a gente, mas é muito importante que a gente tenha o apoio dos estados, né, dos municípios e da cidade, porque essa luta é uma luta que tem que ser de todos os brasileiros. Voltando um pouquinho para a sua trajetória, eu queria que você contasse mais um pouquinho, desde a luta pelo ar-condicionado até a presidência da UBS, o que aconteceu aí nesse meio tempo? Pois é, aí, enfim, começamos aí no ensino médio, com essa questão dos ar-condicionados. No final do ensino médio, eu fui vítima disso, do que muito que os nossos jovens vivem hoje, da desesperança, de achar que o mundo não tem solução. Então, o terceiro ano foi muito difícil, eu vivi na pandemia. Então, hoje eu entendo que muito do que eu senti era porque a minha escola estava sendo sucateada pelo governo Bolsonaro, porque a gente perdeu milhares de pessoas na pandemia e mesmo assim a gente precisou voltar para a sala de aula como se nada tivesse acontecido. Então, tinha muito esse sentimento de, meu Deus, quando eu sair da escola, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não tenho o que fazer. Até que um certo dia um diretor da UBS passou na minha escola. Foi lá, disse para o diretor que queria conversar com os estudantes, porque ia ter um congresso em Brasília dos estudantes de todo o Brasil. E aí ele falou, no primeiro momento eu disse assim, eu não vou, acho que já deu para mim esse negócio de lutar, já tá dando certo aí esse negócio do ar-condicionado, tem que ir alguém mais novo. Mas a minha mãe me convenceu, porque mesmo assim eu cheguei em casa contando para a mãe,
disseram pra mim que vai ter um congresso de estudantes pra lutar pela escola. Eu não tô muito afim de ir. Se você tem que ir, vai ser incrível. E eu Geralmente fui. é o contrário, né? Geralmente As é o mães não querem que o contrário. filho Pois esteja no é. movimento Ela, estudantil. você tem que ir, vai ser incrível, você vai conhecer mais gente, vai ser legal. E aí eu me convenci, fui. Quando eu cheguei na cena do congresso da UBS, eu entendi que aquilo que eu vivenciava, aquele sentimento de achar que não tinha solução e que não tinha mais como mudar a realidade da escola, não era um sentimento só meu, mas que tinha muito estudante pensando a mesma coisa e ao invés de só ficar parado, querendo se organizar para mudar a realidade da nossa escola. Então, eu saio do congresso da UBS, eu sinto, eu até falo isso. Eu entrei dentro do ônibus de ida uma pessoa e eu votei outra completamente diferente. Porque quando eu voltei para Pernambuco, eu queria ajudar a mudar a realidade das escolas de Pernambuco. E aí a gente começou a construir algumas ações. Nesse mesmo período choveu muito, muitas famílias foram afetadas nessas chuvas. A gente organizou com a UMES Pernambuco, que é a entidade secundarista do estado, a ajudar essas famílias, e no meio desse tempo começamos o congresso dessa mesma, que foi quando eu me tornei presidente dessa entidade, a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco. E aí passei a ser esse megafone dos estudantes secundaristas pernambucanos. A nossa luta na época se concentrava muito, né, contra a governadora Raquel Lira por conta do descaso com a merenda em todo o estado de Pernambuco, também com essa questão da climatização das escolas, enfrentamos problema com as fardas, teve a nossa luta contra, né, pela revogação do novo ensino médio e fomos construindo aí. Tivemos algumas vitórias durante essa gestão da UMES, até que no último período, né, passada essa construção, eu vim ser tesoureira da UBS. Então, na última gestão da UBS eu fui tesoureira, foi uma tarefa mais diferente, antes era um megafone dos estudantes, passei a ser a pessoa que tinha que ajudar a entidade de alguma forma a funcionar, porque a gente é entidade estudantil e a nossa vida é muito dura, é também de contar com muitos apoios, de pedir muitas ajudas para fazer a nossa luta acontecer. Então, passado esse período, me torno agora presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, assim, muito feliz e sabendo que eu estou rodeada de muitos estudantes. A gente tem muitos estudantes rebeldes querendo lutar para defender as nossas escolas. Então, o mesmo sentimento, parece que às vezes, inclusive, eu volto naquela menina que estava no ensino médio achando que a vida não teria mais solução, que não iria conseguir fazer nada para mudar a realidade. E hoje, com 44 milhões de estudantes querendo mudar a realidade das nossas escolas, porque só a luta muda a nossa vida. E esse é o primeiro pensamento que eu acordo, que eu penso no dia. Só a luta muda a vida e a luta está acima de tudo. Qualquer coisa, vamos para cima. Organizar todos os estudantes secundaristas do Brasil para defender a nossa escola e o nosso país. Nesse momento de desesperança, em algum momento você pensou em abandonar os estudos? E muitos. Eu passei, inclusive, quando eu voltei para a sala de aula após ensino médio, foi muito difícil essa transição. Foi entender tudo que tinha acontecido na pandemia. Pensei em muitos momentos. Desculpa, só para te interromper. Então, você terminou o ensino médio e entrou no técnico durante o período de pandemia? Isso. Não, terminei ali em 2022, fiz um técnico em Pernambuco, vim para cá e agora estou fazendo esse de desenvolvimento de sistemas. Mas aí a gente, enfim, você só me repete a pergunta que eu devo Se em algum momento você pensou em abandonar. Pensei, com certeza. Em alguns momentos eu até não fui para a escola, porque eu ficava pensando o que é que eu vou fazer na escola, o que é que eu tô aprendendo, tá sendo muito difícil essa realidade. Mas quando eu conheci a UBS e o diretor foi na minha escola, foi o que mudou tudo. Que eu entendi que o melhor lugar para eu estar era a escola. Mesmo que tivesse um problema no ar-condicionado, que tivesse um problema na merenda, a gente só faz a nossa luta com a nossa principal trincheira, que é a sala de aula, e organizando os nossos grêmios estudantis. Inclusive, na volta do congresso, eu ajudei a fazer o grêmio estudantil na minha escola, que não tinha grêmio ainda. Massa. E fala um pouquinho desse curso técnico que você faz. Você é de uma área de tecnologia, né? A gente até estava comentando antes do programa começar que é uma área que tem muitos homens e poucas pessoas politizadas de esquerda, né? Conta um pouquinho da sua ida para esse... Eu assisti um vídeo, né, de uma figura que hoje é patrimônio histórico e material de Pernambuco, que é a Mãe Beth de Oxum, e ela, não sei se você conhece, sim. Mas ela, no vídeo ela falava assim, a tecnologia é nossa, é ancestral, são das pessoas negras, e nós precisamos ocupar esse espaço. Eu assisti esse vídeo, no mesmo tempo, o edital, né, de inscrição nas escolas de Pernambuco estavam abertos, e aí eu disse assim, nossa, eu acho que eu preciso me jogar, tentar viver alguma coisa parecida, ir para a área da tecnologia,
por entender o que ela passou no vídeo, né? É algo ancestral e eu também preciso ocupar. Eu sempre fui muito assim, estão dizendo que não é pra você isso, então eu vou ir lá mostrar que é pra mim sim. E aí comecei esse curso, e aí foi quando eu me apaixonei pela área de tecnologia. A gente tem hoje, né, na nossa sociedade, um entendimento de muitas pessoas de que a tecnologia é esse rolê do computador e apenas isso. Essa é uma ideia muito eurocêntrica. A tecnologia, ela surgiu há muito tempo na história da humanidade, que é tudo aquilo que ajuda a resolver a vida das pessoas. Então, como uma mulher hoje na área da tecnologia, eu acredito que é muito importante que meninas negras consigam ocupar esse espaço para que a gente consiga pensar tecnologias como forma de mudar a vida das pessoas, não pelo contrário. A gente falou aqui sobre as Big Techs e a gente vê que eles fazem exatamente o contrário. Eles ajudam a destruir a vida das pessoas com essas guerras digitais que a gente tem vivenciado. E a gente, né, tem que acreditar e fazer o contrário disso. A gente não é contra, por exemplo, inteligência artificial ou contra as tecnologias que foram feitas para ajudar a resolver os problemas que a gente tem no dia a dia. A gente tem que ser a galera que vai defender que tecnologia não tem que ser arma, que tecnologia não tem que ser instrumento de guerra, e sim de soberania, de organizar a vida das pessoas de melhoria. Então, assim, eu comecei, né, no ensino técnico, estudo, é muito legal, esse rolê de criar para mim é muito bom, que você pensa, se tem um problema, você vai conversar com a pessoa que tem esse problema e você vai precisar solucionar o problema dela. E quantos problemas a gente não tem no mundo, e quantos problemas a gente não tem no Brasil, quantos problemas a gente não tem hoje dentro da escola que podem ser solucionados com a tecnologia. Esse é muito o entendimento que eu acredito que a gente precisa cultivar dentro das nossas escolas, de ter, quando eu falo aqui, a gente precisa de uma educação mais tecnológica, é para que a gente saiba dentro da sala de aula como solucionar os problemas do nosso bairro, da nossa comunidade com tecnologia. Então é muito importante. Todo esse conceito, eu gosto muito dessa bagagem que eu tenho aprendido hoje dentro da escola, de enxergar a tecnologia como algo de mudar a vida das pessoas e não o contrário. Nossa, você se considera meio nerd? Assim, gosta Não, de coisas nerds? eu nunca me considerei. Inclusive, é muito estranho, porque eu nunca fui de exatas, né? E é um dos meus maiores desafios, inclusive. Mas eu gosto tanto que faz valer pra mim ter que estudar matemática e começar a ter apreço para o bem maior, que é fazer com que a tecnologia seja instrumento de mudar a vida das pessoas. Mas você é filiada a algum partido? Sou sim. Qual? Sou filiada ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. PCdoB, legal. E pensa em seguir uma trajetória política? O que você tem aí na perspectiva? Eu penso assim, aonde mandares irei. Eu sou muito dos princípios do nosso partido, então a gente sempre tem debates internos e construções coletivas. Então eu não digo aqui para você que eu vou sim continuar na política. Talvez eu consiga contribuir no futuro na área de atuação, na tecnologia. Talvez não, talvez eu vá seguir na política. Mas tudo dentro do Partido Comunista do Brasil é construído de forma coletiva. Então a gente avalia internamente, faz as nossas construções coletivas e eu serei apenas um instrumento dessas mudanças que a gente precisa fazer para a nossa sociedade aonde quer que eu esteja. Hoje eu sou esse instrumento, sendo presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ajudando a tocar essa entidade que organiza as lutas dos estudantes em todo o Brasil, defendendo a nossa escola, construindo educação melhor para todo mundo. Daqui a alguns anos estarei dentro da sala de aula na universidade, ajudando a contribuir para a formação de uma tecnologia que sirva as pessoas, e aí história para o futuro contar, mas sempre com essa ideia de que o coletivo é o que decide e faz os rumos das decisões daqui do lado da nossa trincheira. Não é uma questão, então, de construir uma carreira individual? Não é uma questão de construir uma carreira individual. Desde que eu cheguei, eu aprendi esse entendimento com os meus camaradas de que tudo que a gente faz enquanto comunistas é muito coletivo. Então, a luta, ela é coletiva. Tudo que a gente faz é coletivo. Para muitos, a política é isso. É a construção de uma carreira individual, é a política do estômago, é seus interesses próprios. Mas para nós, não. Para nós, a política é esse instrumento coletivo de mudar a vida das pessoas e cada um se organiza da forma que pode e se doa da forma que pode para fazer isso acontecer. Mas a gente tem visto, né, o crescimento desses discursos muito prejudiciais, né, discurso red pill, discurso misógino, discurso de extrema direita, mas a gente vê também um crescimento nas redes de pessoas como Ian Neves, João Carvalho, essa galera que traz, né, um pensamento de esquerda radical e que consegue chegar nos jovens. Queria que você comentasse um pouquinho isso também. A gente, é como eu te falei, a gente tem essa disputa acontecendo, desde a sala de aula, a internet e o celular que está na mão dos estudantes, e a gente não pode se deixar por vencido
por eles que controlam, por exemplo, os meios de comunicação. Então é muito importante que a gente tenha figuras, né, como essas, que consigam fazer esse diálogo e essa disputa com as nossas juventudes. A nossa trincheira de luta é a sala de aula, então a gente faz a disputa com a nossa juventude a partir da escola. Também hoje, através das redes, com os nossos... a própria dancinha do Se Liga 16 é um exemplo disso. E é muito importante que a gente siga contra-atacando, né? Não pode cair na ideia de que já deu, já estão por vencidos. A nossa rebeldia consequente, ela faz com que a gente tenha sempre esse entendimento e leva a gente a construir essas coisas que nos ajudam a disputar esse imaginário da nossa juventude e não se dar por perdidos ou vencidos do lado de lá, sempre permanecer na linha de frente e acreditando que o mundo ele tem sim solução, que a gente pode sim mudar a nossa realidade. Isso aí. Tem uma outra questão que a UB está encampando, que é a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas. Explica um pouquinho o que é isso. É um projeto de lei que já está colocado? Na verdade, ele foi agora, né? Ele foi aprovado na Câmara, é um projeto de lei da deputada federal Jandira Fegali, que garante ali um investimento específico para que as escolas tenham mais cultura, mais organizações culturais dentro das escolas. E como eu te apresentei aqui em alguns momentos, a gente enxerga a cultura como esse pilar fundamental para a construção da escola no dia a dia, para o fortalecimento de uma escola mais segura, para o fortalecimento de uma escola que tenha, né, essa comunidade de paz e de construção com os estudantes, as próprias batalhas de rimas que a gente organiza, os saraus que são organizados dentro das escolas. Então, assim, é o completo oposto, por exemplo, das escolas cívico-militares. Você nunca vai ver um estudante colocando um som na escola, eles não podem nem usar o cabelo Black Power, por exemplo, dentro da escola cívico-militar. Mas, dentro da escola que a gente acredita e dessa defesa, tem essa questão cultural. A gente tem hoje, dentro da UBS, os circos da UBS, que é o nosso aparelho de cultura, né? O que a gente organiza. Então, tem grupos de cultura dentro de algumas escolas nossas que são organizados por esses circos, que é o que faz ali a gincana nas escolas, que é o que organiza a galera na hora do intervalo, que organiza o rádio, que organiza o jornal da escola e que faz a gente ter essa escola mais cultural e aberta para a sociedade, que a cultura para nós é isso. Tem o Gilberto Gil, ele fala uma coisa muito engraçada, que a cultura ela não pode ser vista como acessório, né? Algo assim. Ela tem que ser vista como algo essencial, necessidade básica, como feijão com arroz. E pra gente é muito isso, a cultura é a necessidade básica. Do mesmo jeito que o estudante ele tem que ter merenda na escola, ele também tem que ter cultura pra ter essa escola que a gente acredita que vai ajudar a formar esse saber, né? Esse saber que eu falei pra você também vem com essa perspectiva cultural. A gente, inclusive, ficou muito feliz com essa vitória agora de conseguir aprovar esse projeto da deputada federal Jandira Fegali, que vai garantir com que as escolas tenham ali orçamentos específicos para destinar direto à cultura e fazer com que se torne um espaço mais cultural. A gente teve uma experiência interessante em São Paulo com isso, quando a Marta Suplicy foi prefeita, no comecinho dos anos 2000, que ela criou os CELs, né, Centros Educacionais Unificados, se não me engano, não lembro exatamente, mas que são escolas bem grandes e que tem uma programação cultural muito extensa, não só para os alunos, mas para toda a comunidade. Então vai ter teatro à noite, Sim. Cinema à noite, e isso foi muito importante, né, porque tem muitos bairros periféricos, acredito que no Recife deva ser da mesma forma, que o pessoal não tem acesso a um cinema, a um teatro. Não tem. Né? E uma coisa, você foi falando sobre isso, a primeira vez que eu tive acesso ao teatro na minha vida foi dentro da escola. Eu fiz teatro na escola que tinha essa organização, Páscoa vai fazer um teatro, vai fazer uma peça. E eu me apaixonei pelo teatro desde a infância por causa disso. E hoje eu sinto que, inclusive, muito do que eu sou hoje foi por conta disso que eu vivenciei dentro da escola. Então é muito importante que a gente consiga ter isso. Na gestão da UMS Pernambuco, que eu fui presidenta, a gente defendia muito a volta em Pernambuco do programa Escola Aberta. Não sei se você conhece, mas era um programa que aos finais de semana ele abria a porta da escola para a comunidade e tinha diversas coisas, do cultural, do esportivo, de curso formativo. Inclusive a nossa defesa, né, dessa época era muito sobre isso, sobre a volta do programa Escola Aberta, para que a escola ela fosse não somente esse espaço de cultural interno, mas que fosse aberto para a comunidade e para o seu território. No final da gestão a gente conseguiu carimbar essa vitória, trazendo o programa Escola Aberta, né, de volta para Pernambuco. Mas assim, é bem legal que a gente consiga fazer esses debates, esses diálogos, porque a educação ela não é só a sala de aula.
ela é o acesso à cultura, ela é o acesso ao esporte, ela é o acesso ao lazer, e a gente precisa enxergar ela como isso, não só como um espaço quadrado que a gente tem hoje em muitas das escolas do Brasil, ser só aquele modelo da sala de aula que a gente tem. Isso aí, Roberta, super obrigada pelo papo, viu? Adorei te conhecer e boa sorte aí na presidência da Obrigada. UFES. Obrigada a vocês também. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau.